Você já tentou fugir de Deus? Já sentiu que Ele estava te chamando para algo? E mesmo assim, você correu na direção oposta? A Bíblia conta a história de um profeta que fez exatamente isso. Ele ouviu claramente a voz de Deus, recebeu uma missão direta e decidiu fugir, não por medo de falhar, mas por não concordar com o plano de Deus. Essa é a história de Jonas, o profeta que tentou escapar, foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe e descobriu que não existe lugar algum onde a presença de Deus não alcance. Jonas vivia em Israel, num tempo em que o povo conhecia bem o Senhor. Ele era profeta menos alguém acostumado a ouvir a voz de Deus. Um dia, o chamado veio com clareza absoluta. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive não era uma cidade qualquer, era a capital do Império Assírio, inimigos cruéis de Israel, violentos, temidos, opressivos. A missão de Jonas era anunciar que, em 40 dias, a cidade seria destruída por causa de sua maldade. Mas Jonas conhecia o coração de Deus. Ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus os perdoaria. E ele não queria isso. Jonas não queria que Nínive fosse destruída, mas também não queria que fosse perdoada. E então, em vez de obedecer, Jonas tomou uma decisão chocante. Jonas se levanta, mas não para ir a Nínive. Ele vai ao porto, compra uma passagem e embarca em um navio com destino a Tarsis, na direção oposta ao chamado de Deus. A Bíblia é direta. Jonas fugiu da presença do Senhor, como se fosse possível fugir. Para ele, tudo parecia estar dando certo. Ele estava a bordo, longe do problema, fugindo da sua responsabilidade. O mar parecia calmo. O plano parecia perfeito. Mas quando Deus chama, o silêncio nunca dura para sempre. De repente, uma tempestade violenta se levanta. As ondas ameaçam despedaçar o navio. Marinheiros experientes entram em pânico. Cada um clama ao seu Deus, jogando a carga do navio ao mar para tentar aliviar o peso enquanto. Isso, Jonas dorme profundamente no porão do navio. O capitão o encontra e o acorda. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros decidem lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. A sorte cai sobre Jonas. Pressionado, ele confessa: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O silêncio toma conta do convés. Os homens ficaram apavorados. Eles sabiam que ele estava fugindo de Deus. Então Jonas diz algo impensável: lancem-me ao mar, e o mar se acalmará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Os marinheiros resistem. Eles não queriam ter o sangue de um homem inocente em suas mãos. Tentam remar de volta para a terra. Tentam escapar da tempestade. Mas ela só piora. Finalmente, eles percebem que não há outra saída. Eles clamam ao Senhor, pedindo perdão pelo que estavam prestes a fazer, e lançam Jonas ao mar. No mesmo instante, a fúria do mar se acalma. Jonas afunda nas águas profundas. Tudo parece terminado. Ele foi engolido pelas ondas, mas a história não acaba aqui. A Bíblia diz: o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Não é um castigo, é um livramento. Uma intervenção divina no meio do caos, no ventre do peixe, no escuro, no silêncio, cercado pelas águas do abismo. Jonas permanece 3 dias e 3 noites. Imagine o cenário: o desespero, a solidão, a certeza de que a morte era o seu destino. É ali no fundo, no lugar mais improvável, que ele finalmente ora, não uma oração de desespero, mas de reconhecimento e gratidão. Jonas reconhece sua desobediência, reconhece que tentou fugir do chamado, e no meio da sua angústia, ele clama, lembrando-se do templo do Senhor. Ele declara: a salvação vem do Senhor. Essa frase muda tudo. Ele finalmente entende que só Deus pode salvar, não apenas da morte física, mas da sua própria teimosia. Quando Jonas muda por dentro, Deus muda a situação por fora. A Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem ao peixe, e o peixe o vomitou em terra firme. Jonas estava vivo. Ele recebeu o que ninguém esperava: uma segunda chance. Mais uma vez a palavra do Senhor vem a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Desta vez, Jonas vai. Ele entra na cidade e caminha por um dia, proclamando uma mensagem curta, direta, sem emoção, sem discurso bonito. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Mas algo extraordinário acontece. A mensagem atinge o coração do povo, desde o rei,
que desce do seu trono veste-se de saco e se senta sobre cinzas. Até o povo mais simples, todos se arrependem. Nínive jejua, ora, clama a Deus e se converte dos seus maus caminhos. E Deus, vendo o arrependimento sincero deles, perdoa a cidade inteira. A destruição anunciada não acontece. Você pensa que a história termina com Jonas feliz, celebrando a misericórdia de Deus. Pense Noble. Jonas fica irado. Ele reclama com Deus, dizendo: Senhor, não foi isso o que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me apressei em fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus, compassivo e misericordioso, tardio em meracei e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele não queria misericórdia. Queria juízo. Ele queria ver seus inimigos destruídos. Deus então ensina a Jonas uma última lição, usando uma planta que nasce para lhe dar sombra e depois seca, mostrando a ele como sua compaixão era pequena e egoísta. A história termina com uma pergunta de Deus a Jonas, uma pergunta que ecoa até hoje. Quantas vezes nós somos como Jonas, obedientes até o ponto em que concordamos com Deus, dispostos a servir, mas só até onde nos convém. Reclamamos da falta de justiça, mas ficamos com raiva quando Deus demonstra misericórdia por aqueles que, na nossa opinião, não merecem. A história de Jonas nos mostra que a graça de Deus é maior que o nosso preconceito e que o seu chamado nos alcança onde quer que estejamos, mesmo quando fugimos, mesmo quando erramos, mesmo no fundo do abismo. O peixe não foi o fim da história de Jonas. Foi o começo de uma nova chance. E Deus continua nos chamando para fora do nosso conforto, para amar até mesmo quem consideramos nosso inimigo. Se essa história falou com você, deixe um comentário. Deus ainda dá segundas chances. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar a próxima história bíblica curiosa e impressionante que vamos trazer. Porque a próxima vai te surpreender ainda mais. Obrigado por assistir.